Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma história. Estão chegando agora, se inscreva, deixe seu joinha, já deixe seu comentário que é muito importante pra gente. Deixe seu joinha porque a gente sabe que você vai gostar desse vídeo. Bom, vá lá no Facebook, no Facebook a gente também tem vídeos, tá? Dani Delanos, se você procurar lá. Mas vai lá no Instagram, @DaniDelanos, já me segue lá também, porque eu tô postando vídeo lá todos os dias, vídeos inéditos. São outros tipos de histórias, inclusive acabei de postar uma agora, tá? Olha lá. Acabei de postar uma agora lá. Então me segue lá, ó. @DaniDelanos, para você ficar por dentro de tudo aí que está acontecendo. Mas simbora lá pro nosso vídeo de hoje, que pelo título aqui, não sei, já é meio bafão. Meu irmão falou que é bafônica. Vamos lá. Dani, me chamo Romeu. Olha, um Romeu. Tenho 34 anos de idade, trabalho na área de saúde. Te conheci através de um colega de trabalho. Quando eu e essa colega fazíamos plantões juntos, ela sempre estava assistindo seus vídeos no momento de descanso. E de tanto ela comentar algumas histórias, fiquei curioso para conhecer o canal. O primeiro vídeo que eu assisti, nem gostei tanto. Acho que cheguei até a comentar com essa colega. Mas ela insistiu tanto para que eu assistisse outros. Inclusive, ela chegou até a me indicar alguns. Ela tinha razão. Quando assisti os outros vídeos que ela indicou, eu fui obrigado a mudar minha opinião, pois gostei muito dos vídeos que ela indicou. Hoje assisto os vídeos com bastante frequência. Eu não consigo assistir todos, mas sempre estou assistindo no seu canal e no canal menor, que é o canal Mundo da Dani, tá, gente? Lá tem histórias menores, para quem gosta de histórias menores. Bom, os vídeos menores às vezes se encaixam mais na minha vida corrida, mas não deixo de assistir os maiores quando eu tenho tempo. Ultimamente trabalho muito para esquecer as desilusões amorosas que eu tive na minha vida. Dani, eu me casei. Na verdade, comecei a morar junto, pois nunca me casei oficialmente no papel, ele disse. Mas eu tinha 31 anos de idade. Antes disso, eu tive um relacionamento que durou exatos 5 anos. Cheguei a ficar noivo dessa menina. Eu era completamente apaixonado por ela. Eu acho que esse é um dos defeitos principais, pois quando eu gosto de uma pessoa, acabo me apegando muito rápido. Até mesmo com as amizades que eu faço, eu também me apego rápido. Com namorada, então, nem se fala. Desde adolescente, eu já era aquele rapaz que dava um beijinho na menina e já ficava logo apaixonado. Eu juntava dinheiro para mandar rosas, escrevia cartas, me declarava. E, resumindo, eu me entregava de corpo e alma nas minhas relações. Mas, muitas vezes, essas relações não duravam nem 3 meses. E eu acabava me frustrando, mas eu não aprendia. E a verdade é que eu não aprendi até hoje, pois eu ainda continuo assim e sempre acabo me dando mal. Não interpretem mal o que eu vou falar, mas eu acho que tem muitas mulheres que não sabem e não merecem ser paparicadas. Tem muita mulher que prefere viver ao lado de um homem grosso e estúpido do que ao lado de um homem romântico. Eu tiro essa conclusão pois eu nunca fui valorizado, mesmo sendo um cara romântico. Elas sempre costumavam me fazer de idiota. Isso é muito frustrante. Eu invisto em relacionamento. E quando eu acho que eu achei a pessoa certa na vida, eu acabo sendo jogado de escanteio. Já meu primo, que é um cara estúpido, que esculhamba as mulheres na frente de todo mundo, estão casados até hoje, já há alguns anos. E eu que sou carinhoso, generoso, né? Nunca sou valorizado. Sempre sou feito de otário. Mas voltando a falar sobre meu namoro, virou noivado. E depois que ficamos noivos, ela me largou a menos de 6 meses do casamento. Eu sempre tratei essa menina com muito zelo, com muito amor. Eu fazia tudo por ela. Gente, até faxina na casa dela eu dava nos meus momentos de folga. Às vezes ela trabalhava e estudava a semana toda. E quando chegava ao sábado, ela queria ir na praia ou ir no shopping com as amigas. Eu ficava com pena, pegava a chave do apartamento e ia lá dar uma faxina, pois
ela era muito desorganizada e eu nunca conseguia ficar em ambientes bagunçados. Então, enquanto ela ia para a praia, e como eu nunca gostei de praia, né, ou até mesmo quando ela saía com as amigas para outro lugar, eu pegava a chave da casa, limpava, perfumava, pois eu sempre fui muito bom em fazer faxina. Eu limpava a janela, limpava o box, a privada, passava pano na casa. E na hora que a gente fosse ficar junto, a casa estaria num ambiente limpinho e cheiroso. Além disso, eu fazia tudo o que ela me pedia. Eu não tinha tempo ruim. O que ela me pedia, eu fazia. Quando eu e ela estávamos de folga juntos, eu ficava à disposição dela. E o que ela precisava, eu estava ali disposto a ajudar. Às vezes, era a mãe dela que passava mal no interior, tinha que trazer a mãe dela para cá para ir no médico. Eu buscava, depois eu levava, sabe, na minha folga. Nunca cobrei gasolina, nada disso. Eu fazia por eu gostar de fazer, por eu gostar dela, gostar da mãe dela, gostar da família dela, né? Bom, quando ela terminou comigo, eu já tinha comprado pro apartamento dela, pois a gente ia morar lá. Cama de casal, máquina de lavar, cortinas, roupa de cama, toalhas. Daí nessa atitude dela de terminar comigo foi um soco no meu estômago. Eu demorei um tempo para conseguir me levantar novamente. Passei um tempo ainda tentando convencer ela a rever essa decisão. E a cada não que eu tomava dela, eu sofria muito. Até que uma vez ela foi super grossa comigo, falou várias coisas na minha cara, inclusive falou que eu era pegajoso, que eu não tinha terminado antes porque eu era muito bonzinho. Mas ela se encheu de ficar com um cara bonzinho, que nem eu. Depois de eu ouvir isso dela, eu comecei a me valorizar e nunca mais a procurei. Dani, depois do que aconteceu, eu fiquei mal. Eu comecei a me achar um bobo por fazer as coisas boas para os outros. E as pessoas nunca darem valor. Comecei então a me isolar, sabe? De tudo e de todos. Minha vida era de casa para o trabalho, do trabalho para minha casa. Eu não tinha ânimo para ficar saindo nas minhas folgas. Eu preferia ficar em casa fazendo faxina, assistindo séries, entrando no YouTube, organizando as coisas do que ele ficar saindo com os amigos. Até que um dia um amigo meu do trabalho, trabalha no mesmo hospital que eu, porém na parte administrativa, me chamou para conhecer uma igreja. Era uma noite de domingo. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Eu não tive uma religião definida. Mas quando tinha que ir a alguma igreja, eu sempre ia na católica. Mas eu ia mais para me sentir melhor espiritualmente. Nesse dia ele me convidou e eu decidi aceitar o convite. Quando comecei a assistir o culto, senti uma paz muito grande. Inclusive, cheguei até a me emocionar com alguns louvores que eles cantaram. E a mensagem do pastor na igreja parecia que estava direcionada a mim. Ele falou bem profundamente no meu coração, e eu fiquei impressionado com aquilo. No final do culto, o pastor fez um apelo. Se alguém queria uma oração, levantasse a mão, e eu levantei. Ele me chamou lá na frente para orar por mim. Enquanto ele fazia a oração, eu me senti muito bem. E, mais uma vez, acabei me emocionando. Depois desse momento, alguns membros da igreja me acolheram, me levaram numa sala, conversaram comigo. E entre os membros estava a Arielle. Uma mulher que aparentava ter minha idade, depois descobri que ela era 2 anos mais velha que eu. Eles me deram um livrinho para ler, me falaram sobre os horários do culto, me convidaram para voltar outras vezes. Eu fiquei bem feliz com a receptividade deles e com a forma que eles me acolheram. Como no domingo seguinte eu também não estava de plantão, fui ao culto matutino. Cheguei lá e ela estava na recepção. Eu achei muito legal, pois assim que eu cheguei na igreja, ela me deu um jornalzinho com informativo sobre o culto daquele dia. Ela lembrou meu nome e disse que estava feliz em me rever. Como membro da igreja, por me ver novamente, né? Ah, tá. Ela estava feliz em vê-lo, não sabe se como membro da igreja ou como mulher, tá? Eu não consegui entender se ela estava me dando mole ou se ela estava falando simplesmente que ela estava feliz em me rever na igreja. Quando acabou o culto, ela veio me cumprimentar e me convidou para ir novamente ao culto da noite. Eu disse que faria o possível, pois um outro dia eu ia trabalhar cedo, mas que eu tentaria me organizar
e organizar minhas coisas, né, para ir no culto da noite, tá? Eu estava gostando muito de ouvir os louvores. Aquilo estava me passando uma paz muito grande, uma paz interior, que há muito tempo eu não sentia. Bom, dentro do carro, voltando para casa, eu comecei a pensar... Peraí, pulei um pedaço. Eu comecei a pensar que eu tinha que chegar em casa, organizar tudo o mais rápido possível para que eu pudesse voltar à igreja à noite, né? Pois eu sempre fui muito metódico com as minhas coisas. Eu sempre gostei de deixar minhas roupas que eu ia usar na próxima semana passadas, a casa arrumada. E também nos domingos eu sempre aproveitava para deixar minhas marmitas da semana pronta. Pois eu evito comer na rua, pois eu tenho horror a cebola e alguns temperos. Então sempre que eu posso eu evito comer em self-service. Bom, eu não gosto de comer comida misturada, eu tenho o meu jeito de fazer meu próprio prato. Então nesse dia eu já ia sair da igreja, fui ao supermercado, comprei as coisas, já cheguei em casa, comecei a organizar tudo para a noite, para que ele pudesse ir para a igreja à noite, né? Pois além de eu ter gostado de assistir os cultos, eu também tinha gostado de ver Arielle. E o jeito que ela começou a mexer comigo também estava me fazendo bem. Eu acho que esse é um dos defeitos que eu tinha, mas hoje eu já estou trabalhando essas coisas em mim. E é mais fácil eu desconfiar da pessoa do que me apaixonar por ela rapidamente. Quando eu cheguei no culto à noite, eu sentei no mesmo lugar que eu tinha sentado nas vezes anteriores. Comecei a olhar o templo para ver se via Arielle, pois na minha cabeça, como ela tinha me convidado para ir à noite, no mínimo ela deveria estar ali sentada do meu lado. Só que passou o culto todo e eu não vi. Nesse dia não consegui nem prestar atenção no culto, pois eu ficava o tempo todo olhando para os lados para ver se eu a via. Na hora que eu estava indo embora para o estacionamento, me deu uma vontade de ir no banheiro, e ela estava saindo de uma sala com uma criança no colo. Então ela veio me cumprimentar e me apresentou a criança. E falou que era Lucas, filho dela. Na hora eu fiquei meio sem reação, pois a primeira coisa que passou na minha cabeça é que a Arielle era casada. Ela estava com uma criança pequena no colo, né? Então eu pensei, o marido dela também deve estar aqui. Bom, ela contava histórias da Bíblia para as crianças. Dei os parabéns a ela pelo trabalho. Depois disso, ela me disse que ela tinha que ir. Então, a Arielle me disse que ela tinha que ir embora, porque aos domingos o ônibus demorava a passar, senão ela perderia o ônibus. E a casa dela era um pouco longe. Eu disse que poderia levá-la em casa. Ela disse que não precisava, que a casa era um pouco longe. Não queria me dar trabalho, mas eu falei que fazia questão. E quando estávamos chegando no carro, eu perguntei a ela se o marido dela não ia com a gente. E ela me disse que ela era viúva. O marido dela tinha morrido num acidente de carro quando o filho deles tinha 2 meses de idade. Eu fiquei sem palavras e sem saber o que falar. Meu coração ficou partido naquela hora. E só fiquei pensando como seria para aquela criança crescer sem o pai. E aquilo mexeu comigo. No caminho fomos conversando sobre a igreja. Ela me contou que tinha se convertido quando tinha 17 anos. Que antes ela aprontou muito, que naquela idade ela gostava muito de sair, de beber com as amigas. A mãe dela sempre foi evangélica, e de tanta mãe dela interceder pela vida dela, ela acabou também se convertendo de verdade. No meio dessa conversa, perguntei se o falecido era evangélico. Ela disse que sim, mas que eles eram de uma outra igreja. Porém, depois da morte, ela decidiu mudar de igreja, pois a outra igreja trazia muitas lembranças a ela. Ela tinha... A outra igreja não estava fazendo bem para ela. Ela tinha muitas memórias afetivas do marido dela na igreja anterior. Eles tinham se casado lá. Quando chegamos na porta da casa dela, nos despedimos e mais uma vez ela me convidou para ir à igreja. Só que dessa vez no culto da quarta-feira. Eu falei com ela que ia fazer o possível. Falei com ela que se desse, iria. Eu poderia pegá-la em casa e aproveitei e peguei o telefone dela. Na quarta, liguei para ela e disse que iria na igreja e perguntei se ela queria uma carona. Como ela aceitou, combinei de pegá-la em casa. Fomos para o culto juntos e dessa vez assistimos o culto juntos, um do lado do outro. Depois do culto, convidei ela para comer uma pizza e fomos numa pizzaria. Eu, ela e Lucas, filho dela.
E aí nós começamos a nos conhecer melhor, pois foi a primeira oportunidade que a gente teve de conversar sem ser de algum assunto relacionado à igreja. Eu comecei a me soltar, a ficar mais à vontade, falar mais de mim, e a gente foi criando uma amizade entre nós. A gente ia junto para o culto praticamente todo final de semana, e também fazíamos outros passeios com Luquinhas. E quando a gente percebeu, já estávamos namorando. Dani, depois de um mês de namoro, decidimos morar juntos. Mesmo não sendo uma coisa bem vista pela igreja, nossa igreja não via com bons olhos a situação. Só que a Arielle pagava aluguel e ela até então não trabalhava, vivia só da pensão do falecido. Eu tinha meu apartamento e morava sozinho. Nos finais de semana, ela sempre ia para minha casa e nas minhas folgas, né? Então ela ia para lá com o filho dela. Então depois que muito refleti sobre isso, a gente resolveu morar junto. Só que a princípio a gente não fez planos de casar, pois a Arielle, se ela casasse, ela perderia a pensão do falecido. Então, mesmo não sendo bem visto pela igreja, começamos a morar juntos. No início foi tudo lindo, maravilhoso. Eu, além de ganhar uma pessoa maravilhosa, companheira naquele momento, ganhei um filho ali no combo. Lucas era muito bom, era um menino muito bonzinho. Ficávamos muito agarrados um com o outro. Ele gostava muito de brincar, eu adorava brincar com ele. Eu então comecei a ajudar a Arielle em várias coisas, incentivei, paguei para ela tirar a carteira de motorista, comecei a pagar uma creche integral para o Luquinhas, para que ela pudesse voltar a trabalhar, pois ela ficava muito entediada de ter que passar o dia todo em casa. Ajudei ela a arrumar um emprego, enfim, tudo que estava no meu alcance eu fiz por ela. E a gente estava vivendo um momento feliz, parecia que eu tinha reencontrado a alegria de amar uma pessoa novamente. Eu sentia que era recíproca e verdadeira, pois eu não conseguia enxergar nenhum tipo de falsidade em Arielle. Só que com o tempo que a gente estava morando juntos, a gente começou a ter uns desgastes. Eu comecei a ficar bem incomodado com as bagunças que o Luquinha fazia dentro de casa. Eu não me sentia à vontade para ficar chamando a atenção dele por não ser o pai dele. E quando eu falava com a Arielle, ela ficava brava comigo. Dizia que eu era enjoado, que eu reclamava de tudo. Luquinhas era apenas uma criança e que eu não podia passar o tempo todo preocupado em deixar a casa arrumada, que eu tinha que viver minha vida mais leve. Só que eu não aguentava, gente, viver num ambiente bagunçado. E para ajudar, a Arielle também era bem relaxada. Ela deixava a calcinha espalhada pela casa, tinha mania de jogar absorvente no vaso, gente. Deixava a cozinha toda desarrumada. Quando eu estava trabalhando de plantão e eu chegava em casa cansada, eu tinha que arrumar tudo, pois eu não conseguia dormir com a cozinha suja. Mesmo por esse motivo, começamos a discutir constantemente. Mesmo assim, meu sentimento por ela continuava muito grande, inabalável, tá? Eu só queria que ela fosse menos relaxada. E acredito que isso não é pedir demais. Imagina, Dani, você morar com uma pessoa e todo mês, quando menstruava, jogar absorvente no vaso. Depois, eu ficava pé da vida, reclamava com ela e ela parava. Mas na outra menstruação já acontecia novamente. Jogar absorvente no vaso é meio sem noção, né, não, gente? Não tem isso, não é possível. Bom, a Arielle então começou a praticamente todos os sábados à tarde arrumar algum tipo de compromisso. Tinha sábado que ela falava que o escritório que ela trabalhava tinha chamado ela para organizar alguma documentação. No outro ela falava que ia no salão. Mas saía de casa 1 da tarde e voltava às 7 da noite. Eu questionava e ela inventava desculpas, que o salão tinha faltado luz, que a pessoa que mexeu no cabelo dela foi obrigada a esperar a luz voltar. Outras vezes ela falava que o salão tinha marcado o horário errado. No outro ela inventava que ia tomar um café na cafeteria com uma colega. E mesmo eu ficando incomodado, praticamente todos os sábados ela não estava em casa, eu evitava reclamar, pois eu nunca fui ciumento e eu acreditava nas coisas que ela me falava. Só que como eu sou enfermeiro, Dani, muitas vezes eu trabalhava de sexta para sábado à noite. E às vezes eu tinha que fazer plantão ainda em outro hospital de sábado para domingo. E eu sequer conseguia descansar direito, pois ela saía e eu tinha que ficar por conta de Lucas. E para não ficar com ele dentro de casa, eu levava ele para uma pracinha, para brincar no parquinho, levava para tomar sorvete. Ele sempre foi um foguetinho, ele não parava. Então, o momento que era para eu descansar, eu estava correndo atrás dele. E quando eu ia para o plantão, eu já estava destruído. Daí, em um desses sábados que a Arielle sumiu, ela esqueceu o computador aberto, o e-mail dela.
quando cheguei perto do computador para desligar, o e-mail abriu uma ferramenta do Google Localizador. Para ser bem sincero com você, eu nem conhecia essa ferramenta e por curiosidade comecei a olhar aquilo e, para minha surpresa, aquilo me mostrava todos os passos dela. Comecei a olhar aquilo até que apareceu a localização dela em um dos sábados e eu tomei um choque, porque era num motel. O tempo que a Arielle ficou lá era de 1h20 às 3h40 da tarde. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei. A primeira coisa que me passou pela cabeça era que tinha algo errado naquele localizador do Google. Só que os outros dias batiam tudo certinho. O horário que ela ia trabalhar, o horário que ela pegava o Luquinhas na escola, o endereço aqui de casa. Então comecei a achar aquilo muito estranho. Comecei a olhar os outros sábados que ela tinha saído. E a maioria desses sábados dava no mesmo local, o motel. Mesmo eu não querendo acreditar naquilo, eu comecei a pesquisar como funcionava esse Google Localizador. Comecei a pensar que não era possível, que eu ia me decepcionar mais uma vez com uma mulher. Só que agora era pior, gente. Tinha um filho dela como se fosse um filho para mim. E pior, eu tinha conhecido ela dentro da igreja. Eu tinha ela como referência, ela ensinava histórias da Bíblia para as criancinhas. Não era possível que aquela mulher estava fazendo aquilo comigo. Tirando a questão dela ser bagunceira, eu tinha ela como uma referência, sabe? Eu então decidi que eu não ia falar nada naquele momento, que eu realmente tinha que me certificar que o localizador do Google não estava equivocado e que eu realmente estava sendo traída. Eu não podia acusar uma mulher dessa de traição, sem conseguir ver com meus próprios olhos que aquilo era verdade. E além disso, ela poderia inventar algumas desculpas e eu iria perder a oportunidade de me certificar que aquilo realmente era verdade. Eu não queria apontar o dedo para ela, dizer que ela estava me traindo sem eu ter visto com meus próprios olhos. Ela provavelmente não ia continuar me traindo ou ia ficar muito mais esperta se ele tivesse... Por exemplo, gente, eu entendi. Ele queria pegar ela com a boca na botija. Porque se falasse assim, olha, eu vi no Google Localizador que você todo sábado tá indo num motel. Ela poderia arrumar 1000 desculpas, né? Eu também não sei como funciona esse localizador, mas eu já imagino. Mas ela poderia arrumar 1000 desculpas, né? Então ele queria pegar realmente ela assim, ver, acho que até para ele entender que aquilo estava realmente acontecendo. Desde eu passei uma semana nervoso. Qualquer coisa me irritava. Quando ela me perguntava por que eu estava daquele jeito, eu dizia que eu estava com um problema no trabalho. Disse que eu tinha discutido com meu chefe, que eu estava preocupado de ser demitido. 2 sábados depois, ela mais uma vez disse que ia sair à tarde para o salão. Pediu para ficar com o Luquinhas. Eu disse a ela que ela poderia ir, que eu ia levar ele para passear em algum lugar. Eu então liguei para uma vizinha minha, ofereci a ela um dinheiro para ela ficar com o Luquinhas para mim à tarde. Mas falei com ela que para ela não falar nada com a Arielle não, pois eu tinha combinado dela ficar na casa dela esperando eu ligar. Falei com ela que eu queria fazer uma surpresa para a Arielle, mas eu precisava sair para comprar a surpresa. E assim que a Arielle saiu, eu liguei para minha vizinha, falei com ela para ela subir para ficar com o Luquinhas e fui para a porta desse motel. Dani, eu desci do carro e fiquei praticamente 2 horas rondando a recepção e nada de eu ver a Arielle. Quando eu estava desistindo, eis que sai um carro vermelho e quando eu olho, a Arielle estava dentro do carro. A minha reação que eu tive foi me jogar na frente do carro. Quando ela me viu, ela chegou a ficar pálida. Eu então me descontrolei e comecei a gritar, perguntando a ela que palhaçada era aquela. Ela saindo de dentro de um motel. Ela começou a gritar com o cara que estava dirigindo para que ele arrancasse com o carro. Só que eu fiquei bem em frente ao carro. E se ele arrancasse, ele ia me atropelar. Ia acabar cometendo um crime. Como tudo isso aconteceu na frente do motel, a moça que trabalhava começou a chamar pelo rádio o segurança para que ele comparecesse à portaria com urgência. Mas enquanto ele não aparecia, eu comecei a gritar com ela, né? Ela não desceu do carro, quem desceu foi o cara. Ele pediu para eu me acalmar e eu perguntei como eu poderia ficar calmo numa situação daquela, vendo minha mulher saindo do motel com outro homem.
Ele eu ainda falei pra ele, ainda deixou o filho dela comigo pra eu tomar conta, né? Enquanto ela tava aqui nessa safadeza. Esse cara, então, começou a querer falar alto comigo. Começou a dizer que eles estavam apaixonados um pelo outro, que ela só não tinha falado nada comigo porque ela estava com pena de mim. Nisso, ela se achou na razão e começou a falar um monte de coisa comigo. Disse que eu era digno de pena e começou a fazer um escândalo na porta do motel. Disse que eu não tinha vergonha de ficar me expondo. E eu disse pra ela que quem era safada na história era ela, que quem tinha que se envergonhar era ela, que ela se fazia se passar por uma pessoa evangélica, professora de Bíblia para as criancinhas, mas na verdade ela era uma vagabunda. Ela não tinha amor por ninguém, nem mesmo pelo filho dela. Nesse meio tempo chegou o segurança e disse que era pra gente sair dali, pois estávamos obstruindo a saída e a entrada do motel. Mas eu estava tão indignado que eu disse que eu não ia sair. Só que o segurança, de forma truculenta, me puxou da frente do carro do amante de Arielle, né? E disse que era para eu resolver minha situação com ela em outro lugar, e não na porta do motel. Nisso, o cara que estava com a Arielle aproveitou para arrancar com o carro e eles foram embora. O cara ainda teve coragem de colocar o dedo para fora, me mandando para aquele lugar. Dani, quando minha adrenalina passou, eu fiquei completamente desorientado, sem saber o que fazer. Então parei o carro numa avenida e tive uma crise de choro. Não era possível que aquilo estava acontecendo comigo. Gente, eu sempre fui um cara muito bom para todas as mulheres que eu me envolvia. E sempre eu sofria algum tipo de injustiça. Isso não era justo. Eu queria entender o que eu fazia que era errado para essas mulheres. Bom, por alguns minutos que ele chorando sozinho no carro, passou várias coisas na minha cabeça. Pensei até em fazer uma besteira. Naquele momento que eu comecei a chorar, vieram muitos sentimentos simultâneos. Sentimentos de ter sido feito de otário. Lembrei da minha ex-noiva. Também veio o sentimento de ter vergonha de me expor daquele jeito. Principalmente o sentimento que nenhuma mulher me dava valor. Só que então eu comecei a orar e pedir a Deus para que Ele tirasse aquela tristeza do meu coração. E aquele pensamento errado de fazer algo comigo, eu comecei a ouvir uma voz dizendo que o erro não era eu. O erro estava nas outras pessoas que não eram dignas do meu amor. Eu sempre fazia o melhor para os outros. Eu comecei a reagir, consegui ligar o carro e sair daquela avenida. Fui para casa. Pouco depois que eu cheguei em casa, meu interfone tocou, era ela dizendo que estava ali só para pegar as coisas dela e do Lucas. Eu disse a ela que o Lucas estava na casa da vizinha. Como ela era mãe, ela poderia ir lá e pegá-lo. Mas que na minha casa ela estava proibida de entrar. Falei com ela que eu ia separar as coisas dela e no outro dia era para ela pegar na portaria do prédio. Ela disse que ela não tinha nem para onde ir. Ela queria conversar comigo. O que ela tinha feito tinha sido um momento de fraqueza. Falei para ela que isso não era problema meu, mas dela. E ela não ter para onde ir também não era problema meu. Fosse para casa do cara que estava com ela, né? Bom, eu falei que se ela quisesse deixar o Lucas comigo, no outro dia ela pegar, ela poderia deixar. Que eu ia tratar ele muito bem, como sempre tratei, mas que ela não ia entrar mais dentro do meu apartamento. Ela ainda tentou me convencer a deixá-la subir, mas eu disse que não suportava nem olhar para a cara dela. Depois disso, Daniela interfonou para a casa da vizinha. E essa vizinha, comovida com a situação dela de não ter para onde ir, deixou que ela ficasse lá uns dias com o Luquinhas. Nesse período que a Arielle estava na casa da vizinha, eu juntei as coisas dela, de Lucas, e pedi para a vizinha passar lá em casa para pegar. Pedi para que ela levasse o Luquinhas para se despedir de mim. Quando chegou lá em casa para pegar as coisas de Arielle, ela me disse que a Arielle não tinha permitido o Lucas ir na minha casa. Que a Arielle falou que só deixaria o Lucas vir se fosse com ela. E mais uma vez deixei claro que eu não queria ela dentro da minha casa. Bom, um dia depois de descobrir a traição, ele mandou trocar as fechaduras da casa, tá? Das duas portas, para que ela não entrasse, se eu estivesse no trabalho. Depois de alguns dias, a Arielle foi embora da casa da vizinha. Pelo que eu fiquei sabendo, foi morar na casa de uma tia no interior. Dani, todo esse processo foi muito doloroso para mim. Eu estava amando aquela mulher. Eu tinha expectativas com ela. Eu tinha muita confiança nela.
Antes dela deixar essa localização aberta, eu jamais imaginaria que ela fosse capaz de fazer isso comigo. Eu tinha muito orgulho de estar com uma mulher tão comprometida com Deus, mas na verdade aquilo era fachada. Ela era sem caráter. Dani, depois desse ocorrido, eu saí da igreja dela. Essa traição vazou lá na igreja, eu não tinha mais clima de ficar lá. Aquele ambiente ficou ruim para mim. Hoje eu estou solteiro, me batizei numa outra igreja, porém da mesma denominação. Já cheguei até a me apaixonar novamente, mas não sei se eu tenho coragem de engatar um relacionamento. Eu acho que eu nasci para ser solteiro. Acho que as mulheres não conseguem se adaptar no meu jeito metódico e organizador de ser. Acabam desistindo de se relacionar comigo. E para que eu não venha sofrer novamente, eu estou evitando o máximo possível de viver um outro relacionamento. Prefiro ficar sozinho do que correr o risco de sofrer novamente. Bom, pelo pouco que eu contei da minha história, vocês acham que o erro está comigo? De nunca dar certo com nenhuma mulher? Será que as mulheres não gostam de viver com um homem organizado, trabalhador, que não tem vícios? Eu tô começando a achar que muitas mulheres só valorizam quem não tá nem aí pra elas, que tratam de qualquer jeito. Que a tratam de qualquer jeito. Porque por mais que eu faça por elas, eu não consigo achar até hoje uma mulher que me valorizou de verdade. E por esse motivo vai ser difícil eu confiar em alguém novamente. Sei que as pessoas não são iguais, mas até hoje eu só fui sacaneado na minha vida amorosa. Um beijo para todas vocês. Bom, Romeu, obrigada primeiramente por você ter mandado a história aqui pra gente, né? Obrigada aí pela sua confiança. Olha, eu não acho que o problema seja você, não. Eu acho que o problema é a safadeza das mulheres que você está se envolvendo. Se as duas mulheres que estavam com você, né, estavam aí te traindo, então aí você já vê o tipo de mulher que você está... Sabe aquela tem mulheres que só chamam homens tóxicos para a vida delas, abusivos? Talvez você esteja nesse contexto aí de sempre estar chamando esse tipo de mulher para a sua vida, sabe? E a Sabrina aqui, que é a minha prima, que é psicóloga, ela já até explicou isso uma vez numa live. Você entra numa vibe aí que você quer sempre esse tipo de mulher. Então você acaba atraindo esse tipo de mulher para você. Não é que você quer, mas no seu subconsciente parece que é isso que acontece, sabe? Então comece a pensar que você merece uma mulher que seja igual a você, né? Começa a imaginar o tipo de mulher que você... Eu acredito muito na lei da atração. Então, assim, eu sempre acredito, já tive muitos caras assim que também não valeram a pena na minha vida, mas nem por isso eu fiquei achando que eu que era o problema. Aliás, já fiquei achando, lógico, mas aí teve uma época que eu tive que entender que o problema não era eu, o problema era eles, entendeu? E eu comecei a colocar na minha cabeça que tipo de homem que eu queria para minha vida e graças a Deus eu consegui aí chamar mesmo a lei da atração para isso, sabe? Uma pessoa do jeito que eu queria. Porque eu também nunca gostei de caras que... malandrão, cara assim... bad boy, sabe? Eu sempre gostei dos caras mais certinhos, mas eu também tive fases na minha vida de atrair esses bad boys aí. E também de sofrer muito, né? Porque o cara não quer nada com nada. O cara tá ali falando que te ama, sai da sua casa e tá com outra, né? O cara... Então, assim, são várias coisas que hoje eu coloco, né, listado assim pra mim. Quero isso, isso e isso. Eu quero uma pessoa assim, 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 assado, né? Outra coisa, conheça melhor essas mulheres também antes de você já levar pra sua casa, antes de já querer se envolver com elas. E, sinceramente... Você tem que começar a ver assim, peraí, essa mulher não é, né, não é exatamente do jeito que eu quero. Ela vai mudar? Ou você vai aceitar o jeito dela? Igual você parece que é um cara bem organizado. Isso, gente, isso tem muitos homens que moram sozinhos, que são assim, eu já fiz faxina aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe, né, quando eu cheguei aqui eu fui fazer faxina. E eu limpei muita casa de homem solteiro, que tem uma área aqui... em Hoboken, aqui em Edgewater, que tem muitos apartamentos
que são de homens que trabalham em Nova York e moram aqui do outro lado do Rio. Então, assim, como eu trabalhava para uma colombiana, ela sempre falava, ó, esse apartamento é um cara, ele mora sozinho e tal. E, gente, os apartamentos extremamente organizados. Extremamente organizados. Então, assim, vocês acham que um cara, chegar uma mulher que não seja organizada, que seja uma relaxada, vai dar certo? Não vai, porque vai começar a dar conflito aquilo ali, você tá entendendo? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não me acho extremamente organizada, mas eu me acho uma pessoa extremamente limpa. Eu gosto da minha casa limpa, eu gosto da minha casa com as coisas nos lugares, sabe? Então, se eu tivesse também um marido bagunceiro, para mim seria um grande problema. Porque imagina um cara que deixa a toalha, deixa tudo espalhado pela casa. Eu ia passar o dia todo me estressando. Então, para isso que eu falo para vocês que existe a fase do namoro. É para você conhecer a pessoa e vocês tentarem aí se encaixar uma no jeito da outra. Ah, Dani, mas a gente se ama demais, no final dá tudo certo. Cara, não dá. Amor não é tudo num relacionamento. E eu descobri isso, tá? Claro que tem que ter amor, mas vocês têm que ter também uma certa... como que se diz? Você perde a admiração pela pessoa a partir do momento que aquela pessoa, ela não é da maneira que você gostaria que ela fosse, você tá entendendo? Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito organizada, se você é uma pessoa limpa e você põe na sua casa um cara que, nossa senhora, mija na tampa do vaso, não dá descarga, deixa a toalha, você acha qual a proporção disso dar certo, gente? Porque você vai começar a implicar com esse cara. Mas você tá errada? Não, é o seu jeito. Você gosta da sua casa limpa. Então, é isso que eu tô falando. Você pode amar o jeito que for, mas muitas vezes vai criar conflitos. Você não vai aceitar. Vamos supor, você é uma pessoa caseira e você tem um cara que gosta de ir pra rua o tempo inteiro. Por mais que você ceda e às vezes saia com ele, você não vai aguentar essa rotina, sabe? Porque você gosta de estar em casa, você gosta de, sabe, de estar, sei lá, às vezes lendo um livro, ver um filme, ver uma série. E tem gente que gosta de estar na rua o tempo todo. O meu irmão, por exemplo. Gente, o meu irmão, ele todo final de semana, ele sai. Ele tem uma festa pra ir. Ele tem um evento pra ir. Ele tem um churrasco pra ir. Ele tem não sei o que pra ir. Mas a esposa dele gosta. Então, eles estão sempre juntos. Eu falo com meu irmão que eu nunca teria um marido igual ao meu irmão. Porque eu sou meio aversa a esse tipo de coisas, sabe? Eu gosto de sair com meus amigos. Mas esse negócio de todo final de semana ir pra badalação, fazer acontecer, já não é comigo. Então, eu nunca daria certo com um homem tipo meu irmão, sabe? Como talvez eu também não daria certo com um homem também que só quer ficar em casa, que não quer fazer nada, sabe? Então, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio na relação. Comece a conhecer mais as pessoas com quem você está se relacionando. Claro que você conhece uma mulher dentro da igreja, que ensina a história da Bíblia para criancinha. Uma mulher, você acha, óbvio, que ela é uma pessoa, né? Na sua cabeça vem, nossa, que mulher legal, que mulher, né? Nunca que essa mulher vai fazer isso comigo. Mas isso também não quer dizer nada, tá? Pode ter mulheres aí, às vezes com cara de maluca, com doida, que nunca teriam coragem de trair o marido delas. E pode ter as santinhas, que são as ovelhinhas, né? Os cordeirinhos, os lobinhos em pele de cordeiro, né? Então, não tem também como você saber muito só porque você conheceu uma mulher na igreja, que, nossa, é uma mulher virtuosa, é uma mulher que temente a Deus, até porque já vimos casos de igreja aqui para levantar defunto, né? Então, assim, o que eu acho é que você tem que conhecer mais as pessoas que você está se relacionando. Vê se a pessoa é do jeito que você gosta, sabe? Vai convivendo assim, leva na sua casa, vê como é. E a pessoa também vai te conhecer.
Às vezes pode ser que você também não seja do jeito que a pessoa quer. Agora, realmente a outra, meu filho, no sábado te botar para vigiar o filho dela e ir para um motel com outro, aí já é uma sem vergonha, assim, sem tamanho, né? Te colocar de babá do menino e ir para motel dá para outro. Então, a gente já vê a boa bisca aí que essa mulher era. A outra lá, né, que você lavava, limpava, não sei o quê, às vezes, eu não tô falando para você não fazer, porque eu assim, por exemplo, eu adoro um homem também que chegue e faça as coisas para mim, entendeu? Então, eu não acho que você é bobo por causa disso, tá? Mas, claro, eu também não vou ficar na casa de um cara dando faxina para ele enquanto ele tá na rua com os amigos dele. Então, eu acho que tem que ter um balance aí nessas coisas. Eu não tô falando para você não fazer, né, para sua próxima mulher, para sua próxima namorada, que também tenho certeza que tem mulher que valorizaria esse lado seu, mas eu acho que tudo tem que ter aí um balance, tá? Então, vamos ter um balance aí na vida, que sempre, ó, é a melhor opção. Sinto muito você ter passado por isso tudo, e como eu te disse, conheça mais as pessoas. Para isso existe namoro, né? Antigamente existia, né? Pelo menos. Hoje em dia eu já nem sei mais, pessoas que conhecem já vai morar junto. Mas existia namoro, existia noivado. É fase para você conhecer a pessoa, para você conviver com aquela pessoa. Eu acho que a gente tem que ser mais mente aberta, sabe? Se a pessoa realmente não é da maneira assim que você acha que vai poder ter uma boa convivência com ela, por que levar também uma história adiante? Vocês estão entendendo? Então, assim, hoje eu acho que eu seria mais prática. Ah, peraí, esse cara, isso não vai dar certo. Esse cara bebe demais, ou esse cara joga demais. As pessoas não vão mudar. Então, elas são aquilo ali. Não é porque você vai casar e no outro dia a pessoa vai acordar outra, sabe? Então, eu acho que não vocês, né? Eu acho que a gente, todo mundo, tem que ter mais claridade, assim, no que a gente quer da nossa vida, do que a gente quer nas nossas relações, e levar isso mais a sério. Levar relacionamentos mais a sério. Você não vai mudar ninguém. Se a pessoa é daquele jeito, ai, Dani, poxa, esse cara, todo domingo, cara, ele sai de manhã, ele vai beber com os amigos, depois ele vai para futebol, depois ele vai fazer não sei o quê, chega em casa de fogo, me perturba, mas eu acho que depois que casar muda, né? Não muda, vai mudar por quê? Porque assinou um papel com você? Não vai, gente. Muito difícil. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da história do nosso Romeu de hoje. Beijo, Romeu. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.